Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite a você, meu irmão aí do outro lado. Hoje vamos fazer o nosso vídeo 2, continuação sobre esse tema muito importante, saúde mental. No vídeo anterior, conhecemos algumas doenças, distúrbios, definições, sintomas, que vêm assombrando, tirando a paz de grande parte da população mundial. E hoje vamos ter uma visão bíblica sobre esse assunto, sobre ansiedade, depressão, medo, preocupações. Será que é uma doença espiritual? Enfim, vamos começar o nosso estudo fazendo a leitura de Provérbios, capítulo 12, versículo 25. Pega sua Bíblia aí e leia comigo. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Veja que nesse pequeno provérbio de Salomão, ele descreve uma característica grande que ocorre tanto na ansiedade quanto na depressão, que é a falta da felicidade, igual aprendemos no nosso vídeo anterior, sobre esse assunto. Mas ele cita um ponto muito importante que devemos nos apegar também, que é as palavras amáveis nos alegram. Rodear de pessoas que realmente elevam a nossa alegria. Tem um versículo aqui também próximo, que também é Provérbios, capítulo 17, versículo 22. Leia comigo aí. A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Esse é um dos piores problemas, tanto na ansiedade quanto na depressão. Eu acho que na depressão pior ainda, que é essa tristeza, que é um sentimento constante, Mas como libertar dessa tristeza e conquistar essa alegria que faz bem à saúde, voltar à nossa vida normalmente, ainda melhor? Essa resposta a gente consegue encontrar mais para frente em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Leia comigo aí. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Aí está o segredo, pessoal. Entregar a nossa vida a Cristo, deixar que Ele seja o nosso professor, buscar cada vez mais o conhecimento sobre Ele em nossa vida, e assim teremos descanso para nossa alma. Não é que todos os problemas serão resolvidos ou que essas situações irão acabar, mas sim o nosso modo de enxergar cada situação. Talvez depois uma situação que era um problema tão grande, um monstro em nossa vida, talvez nem seja tão grande assim. Ou talvez também alguma situação mais para frente até nos traga felicidade. E Jesus nos fala mais um pouco sobre esse assunto no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 22. Leia comigo aí. Então Jesus disse aos discípulos: é por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisa para se vestir. Pois a vida é mais importante que a comida, e a comida mais importante do que as roupas. Vejam os corvos, não semeiam, não colhem, não têm despensas nem depósitos, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem mais do que os pássaros? Qual de vocês pode incumpridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso? Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim tão pequena, por que se preocupam com as outras? Vejam como crescem as flores no campo. Elas não trabalham, não fazem roupas para si mesmo, mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como uma dessas flores. É Deus que veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem aflitos, procurando sempre o que comer ou o que beber, pois os pagãos desse mundo é que estão sempre procurando todas essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e Deus lhe dará todas essas coisas. Então é isso. Pense comigo, quantas vezes a gente não colocou, talvez como objetivo, conquistar, trabalhar bastante para conquistar uma renda aí, para um melhor sustento no futuro para nossa família,
né? Construir uma casa legal, confortável, um carro legal, umas viagens. São tantos objetivos que a gente tem, né? Não é que isso seja errado. O segredo é como Jesus nos diz no versículo 31. Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e Deus lhe dará todas essas coisas. Então é colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida, né? Aprender a confiar em Deus, né? Que talvez um desses objetivos tenha a ver com o que comer e o que vestir. Então, com certeza essas preocupações irão acabar, né? Então, fique tranquilo, vamos aprender a confiar em Deus. Jesus também, como tem um versículo, né, em Mateus, capítulo 7, versículo 11. Leia comigo aqui. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso, algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Veja que interessante as palavras de Jesus, né? É isso que a gente precisa. Confiar em Deus, que Ele sabe de tudo que a gente precisa. Então esse é o segredo, confiar em Deus. Na Bíblia temos diversos exemplos de confiança em Deus, né? Vamos citar só alguns trechos pequenos para a gente aprender um pouco mais, como o Salmo de Davi, né? No capítulo 57, versículo 3. Leia comigo aí. Quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Confio em Deus e o louvo. Pelo que Ele tem prometido, confio nele e não terei medo de nada. Temos outro exemplo de Davi, no capítulo 94, versículo 19. Leia comigo. Ó Senhor Deus, quando senti que poderia morrer, o Teu amor me amparou. Quando estou aflito e preocupado, Tu me consolas e me alegras. Legal, né? Temos mais um exemplo de Davi também, no Salmo conhecido, que é o Salmo 23, capítulo 4. Vamos voltar um pouquinho para trás. Leia comigo aí. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Veja que bonito, né? Por isso que Davi era considerado o segundo coração de Deus, por sua fé, né, a sua confiança em Deus. E esse medo aqui também aparece muito no nosso tema, na ansiedade, na depressão. E é como a gente está citando nesse vídeo, confiar em Deus, né? Confiar em Deus, buscar Deus, aumentar a nossa fé, que tudo dará certo. Pedro também, em sua carta, né, sua primeira carta a Pedro, né, as províncias, ele também comenta um pouco sobre o assunto das preocupações, da ansiedade. Então leia comigo, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Leia comigo. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no todo o tempo certo. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Então veja que a Bíblia ela não se contradiz em momento algum, né? Então o foco é confiar em Deus, aumentar a nossa fé, pois Deus cuida de nós. Para não ficar um vídeo tão extenso, vamos ler mais um só trecho, mais um versículo, né, que Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, né, na cidade de Filipo. Então ele dá uns conselhos aos membros da igreja. Então, sobre esse assunto também é bem interessante. Leia comigo aí, Filipenses 4, do 5 ao 9. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Que lindo, né? Se encaixa perfeitamente ao nosso tema de hoje.
a saúde mental, né? A ansiedade, as preocupações, né? Então, vamos ler até de novo um pedaço aqui, ó. Sejam amáveis com todos, né? Em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisem, ora sempre com o coração agradecido, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, né? Pois estamos unidos com Cristo Jesus. Por último, encham a mente de vocês com tudo que é bom, merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Aí está o segredo. Então, que a gente buscamos cada vez mais o nosso Senhor Jesus Cristo, aumentando a nossa fé, né? Aumentando a nossa confiança em Deus. Lembro que a palavra de Deus em nenhum momento também se contradiz a medicina, o nosso vídeo anterior, né? Pois Deus é o Pai dos médicos. Então, no caso de uma crise constante, né? Busquem a Deus, mas também busque a medicina, vai lá, né? Procure o tratamento para não escalar, né? Não ficar piorando cada vez mais, não escalar e virar uma depressão profunda. E se não tiver o tratamento, daí pode escalar e virar uma opressão. Aí sim ela pode se tornar uma doença espiritual, né? É o sentimento de você ser controlado, dominado por uma força espiritual maligna. Beleza? Então busquem a Deus, beleza? Indica esse vídeo para os irmãos que talvez tiver irmão ansioso, passando uma crise aí. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.